Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso sexto vídeo dessa série sobre sensibilidade e intuição, e eu vou estar trazendo aqui hoje um bate-papo a respeito da nossa criança interior. E é claro, vai ser o Música com Propósito também, bem interessante, com a Katy Perry e com a sua música Wide Awake. Traz esse conceito, né, quando você observa principalmente ali o clipe, né, da música, dessa criança interior nossa em plena ação e causando milagres na nossa vida. Existem centenas de exercícios, né, de meditações e tudo mais, né? Existe também a visão do Ho'oponopono, né, que trata essa criança interior muito como o nosso subconsciente, né, que guarda as memórias e que possuímos tanto memórias maravilhosas como memórias horrendas, né, que a gente adquiriu ao longo da jornada e que até já vieram antes dessa jornada atual, e que em certos momentos da nossa vida, né, de acordo com as nossas experiências, vão emergindo para que a gente possa curar, liberar elas, soltar essas memórias e dessa forma esvaziar esse espaço, né, para que cada vez mais a gente viva melhor a nossa vida. Mas o fato é que nesse campo das terapias, né, dificilmente alguém não vai de certa forma se ver em alguma época da vida em situações em que ela não precise trabalhar essa criança interior, né? Até porque é muito comum isso, né? Nos cursos de terapia, nas mais variadas situações de grupos, né? Esse tema é ser trazido para que a gente possa trabalhar ele de alguma forma. Simplesmente porque isso é imprescindível, trabalhar a nossa criança interior, né? A criança ferida, a criança que foi tolhida de alguma forma, causando travas e complicações, inclusive na fase adulta nossa, e trazendo reatividades as mais diversas possíveis, né? De acordo com a forma como essa sua parte aprendeu a reagir diante da vida e das situações que se apresentam. Puxando por esse gancho também, né, o tema principal, que é sensibilidade e intuição, se essas nossas reatividades, né, se esse nosso lado criança infantil mais negativo nos colocar num lugar, né, numa situação de lamaçal, como foi falado no vídeo anterior, né, que a gente falou tanto desse lamaçal interno que a gente mesmo se coloca, há essa necessidade de se ter, né, uma atenção plena e muito mais séria, voltada às questões de intuições que temos e de como anda a nossa sensibilidade, como a gente anda sentindo as coisas. Porque em casos assim onde a gente cai nessa energia, a probabilidade da gente estar conectada, né, com essas faixas, lugares em nós, né, que levam a outros lugares conectivos com sensações, com energias e percepções muito mais negativadas da vida, vai estar muito mais propício a isso. O que provavelmente vai nos levar, né, a cair em ilusões e a estagiar, vamos dizer assim, né, naquele lugar lá no fundo do poço, né, do nosso ser, dos nossos aprendizados pelas vias mais difíceis da vida, muito mais facilmente. Tomando como exemplo, né, o próprio vídeo dela, que eu vi antigamente numa entrevista, eu acho, ela falando da história, né? Agora eu não sei se ela estava falando desse vídeo, mas eu acho que sim, que foi uma decepção amorosa, né, que ela teve, que meio que a levou no fundo de poço, né? Porque você observa essa dinâmica que ocorre ali logo no início e durante todo o vídeo, ela ocorre muito nas nossas vidas nessa questão de baixa, né?
de ilusões que a gente entra e tudo mais. Onde você vê, né, ela saindo de uma gravação ali, né, é ela mesma saindo da gravação. E à medida que ela olha para si, né, e que ela olha no fundo dos olhos dela, ela acessa, né, esse outro lugar. E quantos de nós, né? Porque a vida não para e você tá vivendo e tá fazendo as suas coisas, mas no fundo você tá com um grande buraco existencial, né? De vida, de si mesma, de si mesmo, e lidando, né, com as mais variadas possibilidades que ocorrem no dia a dia. E podemos sim, né, colocar, né, no meio de tudo isso que ocorre as decepções amorosas que temos diante da vida, mas eu coloco aqui, né, mais amplamente, porque muitas coisas podem acontecer. De repente, nesse momento, você não está vivendo uma decepção amorosa, algo nesse sentido, mas você pode estar vivendo decepções familiares, de trabalho, de profissional, do seu próprio lado pessoal, de você com você mesmo, com você mesma, de saúde, do social, de coisas as mais diversas possíveis e que são tão amplas, né, na vida de cada um, e cada um tem seus próprios perrengues e situações específicas, né? Então coloque essa visão aí que é trazida no clipe para a sua vida, para aquilo que acontece com você. Agora perceba que todos os lamaçais que a gente entra, seja amoroso, seja social, seja de trabalho, de saúde, o que quer que seja da nossa vida, né, que seja o nosso calcanhar de Aquiles do momento, existe uma palavrinha que é comum a todas elas, que é a questão das nossas ilusões. E poderíamos encaixar nisso tudo, né, as paixões, os apegos, né, nos quais a gente se coloca perante situações, pessoas, grupos e tudo mais. Existem níveis aí, né, nos quais a gente se coloca, uns leves, outros moderados, outros mais graves, né, dependendo da situação, mas que trazem aprendizados para essa nossa própria autopercepção, né, do que vai dentro da gente, no nosso íntimo, e desse fortalecimento que é necessário, né, para se viver aqui, e que não, muitas vezes não é tão fácil não, porque as coisas vão acontecendo e às vezes você não espera que elas acontecem, e muitas vezes você não sabe como lidar com elas, né, e fica perdido meio que em sofrimento ali, né, meio que na angústia de se resolver aquilo de alguma forma, ou mesmo pode cair numa depressão, né, severa, e ir diminuindo, né, a sua energia a um tal ponto, né, que você fica como naquela cena que a criança que está empurrando a cadeira de rodas, né, quando eles chegam ali num corredor onde tem dois homens, né, vestidos meio que de diabo, assim, meio que de representando, né, essas ilusões, representando o lado negativo que colocou ela nessa situação, que é dela mesma, na verdade, né? E observem que essa é uma cena muito forte, né? Pelo menos para quem já passou por situações assim e que percebe que é bem daquela forma mesmo que ocorre, né? A criança, eu adoro criança, assim, no sentido. Eu comentei, né, no outro vídeo que eu conheci um pouquinho de Umbanda uma certa época. Ainda gosto, assim, às vezes eu assisto alguns vídeos e tal, que me interessam, que me chamam atenção e tudo mais. Mas teve uma época que eu tava muito forte conhecendo a Umbanda, fazendo alguns cursos e tudo mais. E uma das linhas que eu mais adoro, assim, que me faz sentir muito bem, que me trouxe algumas verdades internas, né, para que eu olhasse e que eu não estava vendo na época, foi a linha de crianças, né, de herês, como você quiser chamar. Quando você olha para aquela menina que é a própria criança interior dela, né,
empurrando aquele carrinho, e quando ela se dá de cara, né, com aqueles seres que são, entre aspas, horríveis, né, tenebrosos, assim, querendo botar medo e impedir ela de passar, né, de seguir o seu curso, a criança, ela tem uma força incrível e ela conta com certas particularidades, qualidades, é, que a gente nunca pode esquecer dessas qualidades, né? Porque todos nós temos, porque todos nós um dia já fomos crianças, né? Uma dessas principais qualidades é essa questão da pureza da criança, né? E que quando a gente é adulto, não é mais uma pureza de não saber das coisas, né? É uma pureza que vem entrelaçada de uma certa habilidade com a vida e de uma certa experiência adquirida pelas coisas que a gente já viveu, né? Então, essa criança nossa interna que tem essa pureza, porque tem, se você tá sentindo que não tem essa pureza dentro de você, talvez você precise fazer mais meditações com relação a essa criança e conversar muito com ela, né? E perguntar muito o que ela sente, né? E deixar fluir de repente lembranças, imagens, situações que aconteceram quando você era criança, dores, ilusões que você teve, dificuldades e tudo mais nesse sentido, para que cada vez mais essa criança dentro de você possa sentir essa confiança de trazer essa força que a menina, né, mostra no vídeo, né, que ela fala, não, vocês não vão me parar, né, eu vou seguir em frente. E quando ela bate o pé, né, e esses monstros, né, que todos nós temos o nosso inferno interno, ninguém tá livre disso. E esses monstros meio que somem, né, são magicamente retirados, né, e ela consegue seguir nesse curso aquela elevação, né, da alma dela que estava ali meio que vegetando, né, naquela situação em que ela se colocou, vem a coragem, né, no meio daquilo para prosseguir, e ela segue, né, com essa criança adiante. A criança está conectada com a nossa verdade mais profunda de alma. E na verdade, essa parte mais pura da nossa criança interna, se ela pudesse, ela gostaria muito de brincar, né? Com a vida, diante da vida, perante a vida, com as pessoas na vida, com as situações na vida, né? Não estar o tempo todo, né, sendo sugada para essas mais diversas situações que existem no mundo, né? Porque elas existem. E todos nós vivemos e nos nutrimos, né, de certas situações que na verdade não fazem o menor sentido quando você pergunta para ela o que ela quer vivenciar, como que ela quer vivenciar tudo aquilo e como que ela quer se doar, né, para essa vida e para esse mundo e para seus projetos e situações. E perceba que se a gente não toma um certo cuidado e se a gente não olha com carinho para essa nossa criança, para esse nosso bem-estar, né? Porque no fundo todo mundo só quer se sentir bem, na verdade. Eu tenho uma tese, né, que eu ainda estou formulando na minha mente, assim, no sentido de vida, depois de conhecer, né, um pouco mais do Ho'oponopono e da visão, né, de que todo mundo, até aquelas pessoas mais que você condena, né, que você fala, tem pessoas que até falam, nossa, essa pessoa não merece viver porque ela tirou a vida de alguém, sabe assim, esse tipo de papo, que ao meu ver não leva a nada, porque na minha visão a pessoa vai acontecer algo, vai ser punida aqui até com a falta de vida nela, né, tipo assim, ser ceifada a sua vida e ela vai pro outro lado de lá e o que vai acontecer, né, então por essa visão mais profunda, nem isso faz sentido, né? Essa questão, vamos falar aqui da pena de morte, por exemplo, né? Não faz nenhum sentido, porque uma pessoa dessa não vai ser olhada, vamos dizer assim,
né? Não é questão, sabe? Tem muitos vídeos aqui no canal que eu espero que vocês não levem a mal, porque assim, é uma reflexão sobre posicionamentos e olhares sobre as coisas, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falar, ah, esse é culpado, tem que ser punido, tem que acabar com a vida dele, né? E na verdade, a vida não acaba. O que precisa é a gente olhar para aquela alma com compaixão, que significa, sim, você é responsável pelos seus atos, independente de como esteja a sua mente, o seu espiritual, ou o que quer que seja que esteja te levando a tomar certas atitudes indignas, né, da vida, que desonram totalmente a vida. Mas qual é a dor, né? E é uma dor coletiva, porque a gente pensa que está separado, isolados uns dos outros, mas a gente está o tempo todo interferindo na vida uns dos outros, sem saber, né? A gente precisa acordar para essa realidade das energias, da forma como a gente pensa, sente, vive no mundo e isso interferindo na vida uns dos outros, porque é difícil de entender aquela frase, aquela expressão todos somos um, o In Lakesh, né, do sincronário da paz, né, e tantas outras formas de se olhar a particularidade como fazendo parte desse todo e se influenciando mutuamente. Mas quando a gente olha desse lugar, aí a gente vê claramente isso, né? Até nas nossas sensações, coisas que ocorrem, desencadeando chateações no nosso dia a dia, e que se a gente não fizer, cada um de nós que está imerso nisso, né? Não fizer cada um de nós a nossa própria parte na nossa vida, não é na vida do outro, né? Mas é olhar o que aquilo está espelhando de mim para o outro e do outro para comigo, né? Para poder, de certa forma, promover curas e trazer a verdade, né? A verdade desse olhar maior, né, para as coisas. O que nem sempre é fácil, né? Porque convenhamos, você tá na vida aí, né? Igual a mim. Tem coisas que não são fáceis. E que a gente olha e fala, meu Deus, né? Como que eu vou lidar com isso, né? Que você muitas vezes se coloca naquela porção, naquela posição, né? Em que aquela adulta do clipe estava, né? Completamente largada de si mesma, né? Morrendo aos poucos, né? Em vida. E quantas pessoas não estão assim, né? Quantos de nós já não viveu essas pequenas mortes, né? Essas pequenas anulações de si mesmo, de si mesmas, quantos de nós não luta com isso sempre? Bem, e é isso que eu queria trazer, né, basicamente nesse vídeo. Convidar, né, você a olhar para essa criança sua interna da forma que ela estiver, porque muitas vezes ela está emburrada com a vida, às vezes ela está triste, às vezes ela tá com fome de aventura, de coisas boas, novas, né? O que tem a ver muito com aquilo que a gente gosta de fazer na vida, do que a gente veio para fazer, quais são as nossas qualidades, dons, facilidades. E se você não tiver, se você tiver uma facilidade ou um dom que você perceba claramente que você não está utilizando de nenhuma forma, provavelmente essa criança vai estar ressentida, né? Ela vai estar, talvez, num processo em que você se sinta meio depressivo, depressiva, triste, de mal com a vida, não sei. Cada processo é tão único, né? E
não dá para comparar um ao outro. Cada pessoa traz coisas interessantíssimas, tanto para o lado sombrio, né, como para o lado luz da vida, assim, positivo ou negativo, né, se você quiser colocar assim, esses polos, né, essas dinâmicas que ocorrem energéticas e que influencia em tudo e que está tudo interligado, né, com quem a gente com nossas emoções, sentimentos, com o nosso mental, com nossa forma de ver a vida, de ver a nós mesmos, mesmas. Mas se porventura de alguma forma esse vídeo te tocou, né, busque de forma simples, né, colocar a mão no teu coração e tentar sentir, né, em silêncio, de repente com uma música que você goste, que te relaxe, que te induza a essa calma que te leva para dentro, né? Se você gosta de incenso, use. Se você gosta de velas, use as velas, os cristais, os florais, o que você quiser, né? Aquilo que te tocar no momento, né? Peça intuições, peça, minha criança, me mostra o que você quer, quais são seus elementos, com que você gostaria que eu trabalhasse para me conectar a você, né? Um giz de cera, de repente, para quem gosta de desenhar, para quem gosta de brincar com as cores, uma música alegre que você gostava quando criança, coisas simples, né? A nossa criança, ela é simples, como tudo na vida, né? E tem muita meditação por aí, né? Tem muitas. O próprio Ho'oponopono, você vai achar vários vídeos por aí, né? Do próprio Dr. Hugh Lane falando, né? Então procure na internet falando, se você gosta dessa via do Ho'oponopono, tem a Silvia Morita, tem várias pessoas que falam sobre isso, né? Ache aquele que você se afiniza mais, né? E busque mais informações, porque ele fala bastante da criança interior, né? Fora isso, tem vários por aí, né? Terapeutas com meditações interessantes sobre essa movimentação nossa interna, né? Como eu falei de Umbanda, né? Tem o canal da Fabiana Carvalho, tem o canal do Umbanda EAD, né? Não sei se no Umbanda EAD tem muito de criança, mas eu sei que no canal da Fabiana Carvalho tem, né? Então, talvez depois eu coloque aí algum vídeo no descritivo. É porque eu não tinha pensado, né, de falar disso, mas depois eu pesquiso lá e coloco alguma coisa que eu achar interessante sobre esses canais ou outros que de repente me surgirem, eu trago aqui. Uma coisa interessante, sempre, se você gosta dessa via da escrita e tudo mais, e tiver paciência, né, olhe sempre as descrições dos vídeos, porque tem coisa ali que copia e cola, né, porque tem que ter em todos os vídeos, mas tem coisas ali que me surgem de intuições, inspirações que me vêm, né, à medida que você está escrevendo ali, né, não são em todos, nem sempre, né, que a gente está tão inspirado assim, né, mas às vezes vem algumas coisas que eu não falei no vídeo, ou coisas que me vêm na hora assim e eu acho interessante, eu escrevo, né, fora as informações que levam acessos a outros vídeos que de repente tem alguma conexão, ligação com coisas que eu falei nesse, né? Então, se você tiver essa vontade, né, e essa paciência, dê uma olhada também, né, nas descrições dos vídeos. E uma coisa, né, que eu queria compartilhar, que é uma frase simples, que me veio, mas que tem a ver com os últimos dias que eu vivi, em situações que você se perceber nessas amarras, né, nessa briga, nesse conflito com aquela verdade da sua alma, aquele bem-estar da sua alma, dessa criança interna, em conflito com o seu adulto que às vezes te prende, que às vezes te bota em umas situações estranhas, né, que trazem conflitos, mas também trazem muitas propiciações de curas daquilo que está mal resolvido em você,
né? Essa frase é: não desista daquilo que te faz bem. E isso é uma prerrogativa da criança, né? Porque se você observar, ela está aprendendo a andar de bicicleta e tem algumas crianças, lógico, sempre vai ter aquelas crianças que vão ser mais, entre aspas, assim, dá uma impressão mais acovardadas, né? Que naturalmente quando elas, você percebe desde pequena, né? Aquelas que são mais impulsivas, aquelas que vão e fazem e tal. Você percebe essas qualidades que é do ser humano, né? Desde pequeno até crescer, vamos dizer assim. Mas de uma forma geral, né, a criança ela se joga mais na vida, né? Por mais que ela tenha um certo medo ou uma insegurança que já vem com ela, né? E ela tá cheia de vida, né? E vitalidade, né? E vontade de fazer as coisas. Então é um pouco diferente o sentimento de ser criança do sentimento de ser adulto. Essa mensagem final que eu quero trazer é: não anule por nada, por ninguém, por nenhuma situação, né? Não deixe que se anule aquela sua vontade concreta, verdadeira, forte dentro de você, né? Intensiva, né? Que te fala, vai, né? Faz, é isso mesmo, é isso que eu gosto, né? É isso que me faz feliz, né? Tem muitas coisas que nos fazem felizes, mas tem certos momentos de vida que você percebe que surgem coisas para você fazer que tem muito a ver com a tua alma. Tem empecilhos, às vezes, até surgem, né? Para que você insista um pouco mais naquilo, né? Para que você acione essa criança que fala, não, eu vou, né? Me faz bem, eu amo fazer isso. Não vou desistir disso, não, tão fácil. E infelizmente muitos de nós, né, já desistimos no passado, ou desistimos, né, ainda hoje, nesse momento presente. E se você for hoje em dia um adulto, né, que quando criança passou por muitas coisas, porque assim, a gente vê, né, não é um conto de fadas e é só olhar os noticiários para ver que tem muita criança que passa por coisas difíceis desde que nasce, né? Então, olhando por esse outro ângulo também, né? Que ainda bem não é com todo mundo, mas algumas pessoas passam, sim, por questões muito difíceis, mas ainda assim, aquela energia essencial de criança está presente naquele momento, né? E por mais difíceis que tenham sido as suas provas quando você era criança, coisas graves mesmo, tem coisas graves que ocorrem, né? Mas de fato, pelo menos da forma como eu olho hoje, ninguém está totalmente desamparado, né? Acho que todo mundo, não sei, eu não conheço todo mundo, mas eu penso que todo mundo tem alguma coisa boa para se lembrar, né? Um certo momento que passou, uma certa pessoa que te trouxe alguma coisa interessante quando você era pequeno. Quantas coisas a gente não tem para se lembrar de bom, em que vem em flashes, né, de coisas, pequenas coisas que você viveu no seu dia, assim, e que te marcaram e que você lembra até hoje. Então, vou falar de uma coisa que não é tão séria assim, né, mas que fez parte da minha infância. Teve uma certa época que eu comecei a ficar muito isolada, assim, muito solitária, vamos dizer assim. Mas ainda assim, né, por mais que eu não tivesse uma vida, entre aspas, perfeita, ou não me permitisse, né, desde essa tenra idade, vamos dizer assim, uma vida mais ampla com relação a certas situações, vamos dizer assim, sociais, de amigos e tudo mais, eu reparo, pelo menos na minha vida, que esse algo maior, ele não me desamparou. Porque
por coisas assim que aconteceram em casa, né, quando eu era pequena, até que seriam consideradas, nossa, mas isso foi algo ruim, né, que aconteceu. E aconteceu que o meu pai, a minha mãe, não sei qual deles, resolveram ter cães de guarda, né? Porque meu pai saía muito cedo para trabalhar, ele era feirante e sempre trabalhou muito. E aí eles viram essa necessidade, né, de ter cães de guarda. E o que aconteceu é que, assim, eu sempre, na minha infância, convivi com muitos cães, assim. E isso, de certa forma, me ajudou muito nessa época, porque eles eram os meus melhores amigos, né? Se eu não conseguia fazer isso na escola, eu não estava totalmente desamparada, percebe? Então, muitas vezes, quando a gente cresce, a gente pode se lembrar de coisas que aconteceram, né, e de faltas que tivemos por nossas próprias situações mesmo, pessoais de vida, né, e de coisas que precisávamos aprender com aquilo tudo. E começar a ter mais esse olhar de criança até para isso, né? Se por um lado eu não me desenvolvia em outros termos, eu desenvolvi muito essa capacidade de observar o outro, de desenvolver mais essa consciência das coisas, né, através da observação. E uma das coisas que acontecem, né, quando você não se permite muito ampliar nesse campo social, é que você vai ampliar outros campos. Então você pode estar ampliando de repente, numa situação dessas, um campo de inteligência intelectual, né, com livros, com, né, sendo aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de arte, que gosta de outras coisas. E essa energia ela vai ser canalizada para alguma outra coisa, né? E que essas ferramentas elas vão servir mais adiante lá para coisas que você escolhe, né, no futuro, seja para um trabalho, seja para sua própria forma de ver, de vivenciar esse mundo, e que te trazem assim habilidades incríveis dentro das mais diversas situações. Então eu percebo hoje em dia que aceitar a vida como foi, né, e aceitar, mesmo que aparentemente não parecia da forma como você gostaria que fosse, é algo assim imprescindível, né? E dessa forma, se hoje restaram marcas, né, dessas dificuldades que você tenha passado, pegue hoje, né, essa criança pela mão, como é ali no vídeo da Kate, ou deixe que essa criança te pegue pela mão e guie, né? Porque ainda se tem muito que viver, a gente nunca sabe, né? Quando deixaremos, né, esse corpo de carne aqui, mas sempre esperamos, né, que ainda vai ter muito mais aventuras pela frente. Então pegue essa criança aí, né, acionando, né, essas suas habilidades, acionando o melhor que a criança tem, né, que é essa leveza, que é essa pureza, que é a alegria de viver, de conquistar coisas novas e de aprender coisas novas que surgem na sua vida, né, e de vivenciar aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela gosta, né, de fazer. E vá em busca disso, né? Se você não viveu isso até hoje, né? Pegue também esse tanto de sensibilidade, né? E de intuição e abrace aí, né, essa sua vida da forma que você conseguir e com essa dose, né, real de sensibilidade e de intuição. Se você for muito movida por isso, né, no seu dia a dia, na sua vida, a criança também tem muita sensibilidade, né, às coisas e até a intuição, podemos dizer também. É quando a gente está nesse lado, né, simplesmente
criança, brincalhão, afetivo, aberto, né, ampliado de vida, que só a criança pode trazer, né? E como eu já disse, todos temos criança, todos já fomos crianças, então nós temos essa parte que pode estar em meio a muitos escombros emocionais, mentais, vivenciais, né, de coisas, de dores que tivemos ao longo da jornada, mas ao mesmo tempo é essa criança, né, que traz essa elevação e que te mostra esse caminho abençoado, né, e ao mesmo tempo aonde você vê no seu sentir a cada dia mais, quando você começa a trabalhar isso, né, ou tem a oportunidade de trabalhar isso de uma forma mais profunda no seu coração, assim, do que realmente importa, né, na vida. Quais são os verdadeiros tesouros que de repente estão escondidos, estão guardados, e você não está tendo tanto acesso assim a eles de uma forma consciente, né? Então ela traz através desse subconsciente, até desse inconsciente, porque tem muitas coisas que você não lembra, né? Mas que à medida que você vai trabalhando essa criança, vai emergindo, né? Esse caldo de informações aí, algumas vezes precisas, outras nem tanto, né? E que te leva na direção daquele brilho interno que todos nós temos e que às vezes está ofuscado, né, na nossa vida, ou em alguns casos já era ofuscado, né, desde pequenos de alguma forma, né. De repente seria interessantíssimo olhar, né, para essa criança, seja da forma que ela estiver lá dentro de você, né, e se perguntar como adulto, hoje em dia, né, que tesouros você guarda aí dentro, né, o que você tem para mim nos dias atuais, né, agora que eu já cresci, que eu já não sou mais uma criança, uma adolescente, né, e que já tenho diversas vivências aí ao longo de toda essa caminhada. Se eu abrir esse baú aí de preciosidades, o que vai sair de lá, né? Seria uma pergunta interessante. Até o próximo vídeo.